sejam bem-vindos a mais um Agenda DS. Eu sou Patrícia Porto, coordenadora acadêmica do Instituto Kahneman Zimmermann. O Agenda DS é um evento online, na forma de uma mesa de entrevista, em que abordamos importantes assuntos sobre propriedade intelectual, direito e tecnologia, sempre convidando especialistas nas questões para compartilhar suas experiências. E aqueles que perderem o evento ao vivo poderão acessar o conteúdo que será disponibilizado no site da DAS. E o tema do Agenda DS de hoje é sobre gestão de contencioso estratégico. Então, hoje nós vamos debater questões relevantes, como, por exemplo, a rotina, a dinâmica e os desafios enfrentados pelos departamentos jurídicos estratégicos das empresas, o que esses departamentos esperam dos escritórios de advocacia parceiros, dentre outros pontos importantes para a compreensão do tema. E para debater essa temática, convidamos três profissionais de referência em suas áreas de atuação e feras no assunto. Bom, sem mais delongas, eu passo a apresentar os nossos convidados. Como palestrantes, temos conosco hoje a Andressa Donini Campos. Bem-vinda, Andressa. Obrigada, Paty. A Andressa é advogada e gerencia há mais de 14 anos o Departamento Civil Estratégico da Claro, onde conduz processos judiciais e presta consultoria empresarial com foco no suporte jurídico preventivo. A Andressa é especialista em Direito do Consumidor pela PUC São Paulo, com cursos de extensão em Gerenciamento de Departamento Jurídico, Compliance e LGPD ministrados pelo INSPER. Também temos como palestrante hoje a Camila Iesca. Bem-vinda, Camila. Obrigada, boa tarde, pessoal. Camila é advogada, com mais de 10 anos de experiência em contencioso civil estratégico, voltados para o agronegócio. Atualmente, a Camila é responsável pelas demandas cíveis e criminais da Cargill Agrícola no Brasil. Camila é especialista em processo civil, direito civil e direito empresarial. E moderando a mesa, hoje temos o Rodrigo de Assis Torres. Bem-vindo, Rodrigo. Tudo bom, Patrícia? Obrigado. Bem-vindo. O Rodrigo é advogado, sócio do Kahneman Zimmermann e conselheiro do Instituto Kahneman Zimmermann. Rodrigo é pós-graduado em Direito Processual Civil pela Fundação Getúlio Vargas e pela PUC do Rio de Janeiro. O Rodrigo atua com foco em arbitragem e contencioso civil e atende clientes nacionais e estrangeiros nos mais variados setores da indústria. Bom, gente, eu gostaria de agradecer a cada um dos nossos convidados por estarem aqui conosco hoje. E já passo a palavra para o Rodrigo. Rodrigo, o palco é seu. Boa tarde a todos. Eu vou fazer uma pequena introdução, porque eu sei que quem tem a contribuir aqui é a Camila e a Andresa. Eu sou um mero coadjuvante aqui nesse bate-papo. É legal que eu sou obrigado a confessar com duas pessoas muito queridas e amigas. Então, para mim é um privilégio estar aqui fazendo essa moderação, já que eu aprendo com elas no dia a dia e vou aprender um pouco mais hoje. O tópico que a gente vai falar é contencioso estratégico, né? Parece assim, uma mera frase, uma mera classificação, um nome bonito, mas não é só isso, né? A gente que atua em áreas específicas, que vive num país que tem uma litigiosidade muito grande com o país, como o Brasil, uma quantidade enorme de ajuizamentos de ações nos mais variados temas, né? Um padrão de acesso à justiça muito forte, né? Com medidas de tutelas provisórias, ações civis, ações coletivas, um sistema muito protetivo, enfim, do acesso ao poder judiciário. Nós nos deparamos muitas vezes com grandes quantidades de ações no dia a dia das empresas, né? E isso torna necessária uma postura das empresas em geral de não é só se defender uma ação, não é só aguardar o ajuizamento de uma ação, não é só propor uma demanda, a necessidade, considerando especialmente uma peculiaridade nacional, eu diria, de uma estruturação dos departamentos jurídicos e das empresas, entender os objetivos a alcançar quando se dedicam, né, ao tratamento dessa enorme quantidade de processos que acontecem no dia a dia dessas empresas, né? Eu sei que a Andresa e a Camila vão poder trazer experiências de áreas tão diferenciadas quanto telecomunicações e o agronegócio, mas trabalhando com elas assim, há algum tempo, o que eu posso dizer
as áreas são diferentes, mas os desafios são muito parecidos, né? Com certeza. Eu não vou adiantar, prometo, não vou dar cola da palestra de vocês, mas eu sei que quando a gente fala de temas como esse, mais genéricos, né, o que é importante a gente definir é que contencioso estratégico ele representa uma atitude bastante proativa e preventiva. Né? Quando a empresa passa a olhar para os processos, os usamentos que se seguem, né, tentando antecipar resultados, potenciais riscos, medidas que são possíveis de serem adotadas para estruturar a empresa ao enfrentamento dessas demandas contínuas que a gente sabe que vem identificando quais são os principais ofensores, né, na atuação da empresa, o que a empresa tem que lidar, qual o objetivo a alcançar. Né? Eu costumo dizer, até internamente, no meu time, que ganhar um processo não é você, é você alcançar um objetivo. Né? Você precisa entender aonde você vai querer chegar, né? Como proteger a empresa, como tratar das ações que são apresentadas, né? E essa ciência, né, que vem junto com essa definição de contencioso estratégico está muito relacionado a isso. Né? Citando só alguns exemplos, né, do que pode ser esse conceito aparentemente abstrato, a gente pode tratar, dentro do escopo de contencioso estratégico, da análise de risco, chance de êxito, riscos materiais, a imagem de uma empresa, como você tratar disso internamente e fora, na relação com os clientes e fornecedores da empresa, né? Identificação de desafios. Muitas empresas, como aqui as empresas representadas por Andresa e Camila, tratam de litígios muitos regionais, ao redor do país inteiro, envolvendo estruturas judiciais, às vezes, muito diferentes, né? Porque por mais que o país seja o mesmo, cada região do país tem suas especificidades. Litigar no Rio de Janeiro é diferente de litigar no Recife, em Manaus, no Rio Grande do Sul. A gente tem que pensar realmente no tamanho do país, né? Não só no volume de processo, mas no tamanho do país, para a gente entender os desafios reais que se apresentam na vida de uma empresa. Né? E dentro ainda desse escopo, pensar na definição desses objetivos que eu mencionei, alocação de recursos, parceiros, assistentes técnicos, escritórios, avaliação prévia jurídica e técnica, assessoramento do cliente interno, né, que elas vão poder comentar um pouco, porque elas têm o cliente interno delas. Né? Enfim, jogar esse xadrez do processo civil, em especial, que é tão importante hoje no nosso país, até porque, além da quantidade de litígios, a gente tem um sistema processual muito, vamos dizer assim, positivado. Né? O trâmite do nosso processo civil no Brasil, ele tem várias possibilidades. Então, é algo a mais para que as empresas se deparem e tracem suas estratégias dentro desse diagrama de regras e procedimentos que se apresentam, com diversas possibilidades. Então, é dentro desse cenário que eu vou passar a palavra para a Camila e para a Andresa, e eu proponho mediar mediante algumas pequenas perguntas, né? Algumas perguntas que eu vou iniciar alguns assuntos para ela, para que, dentro desses assuntos, elas, com certeza, tragam os seus pontos de vista e os seus diferentes enfoques na atuação que elas têm no dia a dia. E aí, Andresa e Camila, uma primeira pergunta que eu faço a vocês, introduzindo o tema, né? Se vocês poderiam falar um pouquinho, né, assim, dos aspectos relacionados à atuação de vocês no contencioso estratégico da empresa, a função, o objetivo de uma área, né, com esse nome, e as expectativas que são colocadas em vocês dentro dos departamentos de contencioso em suas respectivas empresas. Podemos. Camila? Para o ímpar? Pode ir. Então, primeiro eu gostaria de agradecer, uma alegria participar desse bate-papo, essa troca de experiência com todos os colegas. Agradecer em especial ao convite muito querido dos meus amigos do Dânima. É sempre muito gostoso conversar sobre temas que preenchem minha vida profissional há tantos anos. A respeito do que o Rodrigo questionou, eu acho que os desafios no jurídico são muito grandes, né? Mas eu costumo dizer que o jurídico interno, ele tem que funcionar como um facilitador de fato. Ele tem que ser uma tecla SAP do direito para o seu cliente interno.
A função do jurídico interno é, de fato, traduzir o direito para aquele negócio, para aquele plano de negócio, é demonstrar e facilitar o entendimento das regras. Há anos eu tenho notado, e acredito que os nossos colegas também, uma alteração muito importante do perfil dos departamentos jurídicos. Hoje, eu noto que o departamento jurídico das companhias é, de fato, visto como um parceiro efetivo do negócio, como parte de uma grande engrenagem. Ele tem se distanciado cada vez mais daquele formato que nós tínhamos anos atrás, de um jurídico temido pelas áreas, de um jurídico que era sempre o dono do não, que traduzia a letra fria para aquele projeto, ó, não está aderente, então nego a aprovação desse projeto. Daquela área, por vezes, inacessível ou cheia de regras para que tenha envolvimento das áreas, normalmente em ambientes fechados, de difícil acesso, em andares diferentes. Hoje não, hoje o jurídico está muito mais próximo. Eu tenho visto, inclusive, que o jurídico tem ganho um espaço de fala muito importante na companhia e vem aguçando o seu lugar de escuta, porque a gente só pode auxiliar ou contribuir se efetivamente a gente escutar as dores, né? E isso tudo gera uma satisfação, acredito, maior dos clientes internos da companhia, que tratam o jurídico hoje como um parceiro. Não, eu vou lá discutir porque se eles entenderem que de alguma forma não está aderente a esse universo de legislações, regulações, etc., que temos, eu tenho certeza que ele vai me ajudar a pensar em alternativas para tornar o meu processo viável. Então, sinto hoje que temos prestado um melhor serviço ao nosso cliente interno. Temos dividido efetivamente os riscos e auxiliado a viabilizar o negócio. Eu acredito que, dentro desse conceito de departamento jurídico moderno, inovador, ativo, que o objetivo de uma área estratégica dentro do jurídico é garantir a melhor performance nos casos em que atua, pensando sempre na estratégia técnica, e aí é sempre o desafio de pensar fora da caixa, né, Rodrigo? As nossas conversas são tipo, olha, ok, mas o que a gente pode inovar? O que eu preciso investigar detidamente para fazer a diferença nesse caso? Qual é a melhor maneira de dar segurança ao negócio e uma viabilidade financeira a esse negócio, né? Que é muito importante. As empresas não são filantrópicas, né? A gente tem sempre que ter essa questão em mente. Visa lucro e como é que eu viabilizo isso? Como é que eu posso ser um companheiro? Como é que eu posso fazer cada vez mais parte desse negócio? E penso que isso tudo vem alterando esse cenário, porque dentro de uma área estratégica, como o Rodrigo colocou, a gente trata de questões extremamente sensíveis, né? São aqueles casos, temas que são inseridos em uma diretoria, muitas vezes específica, estratégica, porque eles são de altíssimo valor, porque dizem respeito especificamente ao core da companhia, porque eles podem trazer um dano à imagem muito importante. Então, todas essas questões tratadas dentro de uma área específica que reflete detidamente sobre cada um dos problemas, sobre o que ela pode fazer de diferente e cuidando de caso a caso. O Rodrigo participa conosco de vários desses, de que
é caso a caso mesmo, né, Rodrigo? Não tem nada que a gente faça de maneira massiva ou que, olha, isso aqui é uma tese utilizada para todos os casos. Não tem isso no estratégico, né? É O o tailor-made, né? estratégico, É o tailor-made, né, mesmo? exatamente, o estratégico é o detalhe do detalhe para aquele caso, né? É a gente conhecer tudo que aconteceu a respeito sobre aquele problema específico. Então, isso, e aí falando um pouco da forma que fazemos aqui, é de sempre a quatro mãos, né? A gente conversa muito com os nossos parceiros, a gente discute, a gente propõe alterações, eventualmente em defesas, em peças, sempre com muito respeito e muita parceria, porque cabe ao jurídico interno trazer ao nosso colega de escritório, um parceiro terceirizado, todos os detalhes de como funciona a minha operação, né? Todos os detalhes de como aquilo ocorreu, para que juntos a gente transforme essa questão em direito e busque aí saídas para a defesa ou até propositura de grandes demandas, né? Então, acredito hoje que essa seria a função de um departamento jurídico, no meu sentido, que a gente tem que estar muito próximo e cada vez mais fazer parte, se responsabilizar sobre o negócio, sabe? E se sentir parte dessa engrenagem e especialmente dos negócios efetivos, dos produtos, dos serviços prestados pela companhia da qual você atua. E, Camila, e para você, na sua visão aí, numa área completamente distinta. Eu acho que depois de tudo que vocês disseram, não sei se eu tenho mais coisa para dizer. Bom, antes de mais nada, eu queria também agradecer o convite. Me sinto honrada de estar aqui falando com vocês, dois parceiros, né, gigantes no que fazem, então, primeiramente, obrigada. Eu acho que já com a introdução que você fez e com o que a Andresa falou, quase tudo que a gente pensa de um departamento jurídico interno já foi colocado, né? Eu penso que houve uma mudança na forma como a gente atua, como a Andresa comentou. Lá atrás era uma coisa muito burocrática, isso me pegou muito dela falando, a gente sentava em lugar separado, às vezes numa salinha, e hoje eu percebo, conversando com diversos colegas que também estão em departamentos jurídicos internos, isso não existe mais. E eu acho que muito por uma demanda até dos próprios clientes internos, para aproximar o jurídico desse cliente, para tornar a gente, de fato, uma extensão deles, né? A gente passou a ser um conselheiro, não só um advogado que está ali no litígio pelo litígio. E eu acho que essa mudança foi bastante relevante. A gente é um parceiro de negócio, chego a dizer que muitas das vezes é quase que uma extensão. E pensando em contencioso, a gente teve uma cultura no Brasil de litígio, como você comentou, né? Quando a gente entra na faculdade, a primeira coisa que a gente pensa é, vou processar Deus e o mundo. E aqui, olhando hoje na área que eu atuo, às vezes o objetivo não é esse. Às vezes é mais interessante você não entrar em um litígio. Então, essa análise é importante a gente fazer isso dentro do contencioso estratégico. E se você tem já que entrar com uma ação ou se defender, enfim, o objetivo não é aquela mera defesa, e sim uma análise estratégica do caso. Um caso pode impactar o negócio da empresa como um todo, e não só aquela situação. Então, a gente tem que pensar de uma forma mais geral. É, e também mais do que isso, né? O objetivo aqui, a atuação do contencioso, não é mais estritamente jurídica. Ele é um departamento que tem gestão de informação, ele é parceiro não só do negócio, mas de área financeira, de controladoria. A gente faz sempre um trabalho conjunto, analisa se tem um risco financeiro, provisiona um risco, não provisiona um risco. Então, a gente é um parceiro quase que de todas as áreas da companhia. É, eu acho que a gente tem que pensar em jurídico desse sentido, em contencioso estratégico nesse sentido. E também eu acho que, ainda pensando em contencioso estratégico,
a gente tem que pensar muito num trabalho de forma preventiva e corretiva. Às vezes, um único litígio te ensina bastante coisa, e você não participa de coisas parecidas, evita futuros riscos com o que você traz de um único litígio. Então, minha fala é muito mais curta, porque eu acho que é só um complemento a tudo que vocês já disseram. Nada de maneira alguma. Acho que foi perfeita. Eu acho que uma coisa que vocês disseram, que é bastante impactante, né? E eu vejo isso muito claramente, há bastante tempo que já atuo, enfim, atendendo empresas, o que eu posso dizer é que há uma evolução realmente das características de um departamento jurídico de uma empresa, né? Antigamente a gente ouvia muita reclamação, né? Ah, o jurídico é um obstáculo, o jurídico é um problema, o jurídico travou, né? Acho que esse Travou. síndrome Portador de é, más notícias, né? Travou era muito, né, muito não sinto mais isso, utilizado. assim, bem de acordo com a fala de vocês. Eu acho que a integração hoje em dia do jurídico ao negócio é uma evolução grande, né? Da operação de grandes empresas como as empresas de vocês. E isso é um grande diferencial. Acho que isso faz parte da própria definição do que é contencioso estratégico. Você agregar um contencioso ao negócio. É por isso que ele é estratégico, porque ele está olhando o negócio. E é É. parte integrante do alcance dos fins da empresa, seja protetivo, né, ou para Uhum, que se uhum. busque os interesses da empresa, muitas vezes judicialmente, numa cultura litigiosa, como vocês colocaram, que é o Brasil. E é um detalhe, né? A gente vê isso crescendo. Né? A gente tem, no Brasil, hoje em dia, em 2023, 6 mil litígios cíveis realizados. É uma quantidade abissal, né? Quando em 2022 eram 4 mil, 4, perdão, milhões, né? 4 milhões. Falei isso, se fosse mil seria ótimo, mas milhões. Enfim, mediação, arbitragem, tutelas diferenciadas são um gatilho ainda. Por mais que as iniciativas legislativas e os tribunais a gente estejam focando nisso, ainda a gente está muito distante do que seria necessário para conter essa enxurrada de litígios. Então, assim, isso é fundamental. O contencioso, o litígio, o departamento de jurídico tem que estar realmente dentro da estrutura do negócio. Né? Isso é bastante impactante, a gente percebe isso até. Eu sempre fui de escritório, nunca fui de empresa, mas eu sempre aprendendo, eu consigo perceber isso claramente, né, nessa atuação. E aí, agora, Andresa, direcionando mais para você, dando um spotlight em você, queria te perguntar sobre. Responsabilidade em câmbio. Assim, para você comentar um pouquinho na visão da empresa, né? Como é que funciona o departamento jurídico? O seu departamento jurídico, qual a rotina? Comentar um pouquinho da prática, assim, ó, dentro daquilo que você, obviamente, puder Claro, claro. comentar, os tipos de demandas atendidas, as dificuldades, enfim. Fique à vontade para comentar um pouquinho, para dar uma Perfeito, cola para a Eduardo. gente que tem que entender como tudo funciona. Eu volto e falo RAT, aí eu fico pensando, nossa, tem outras pessoas aqui que eventualmente não sabem que o apelido do Rodrigo é RAT. Então, toda hora a gente está falando RAT, pensa que a gente está falando com outra pessoa. Não se preocupa, a minha mãe já me chama de Hat. Fica tranquilo. Rodrigo, acho que uma rotina de um departamento jurídico, né? Eu acho que, como a Camila colocou muito bem, o departamento jurídico estratégico efetivamente não trata só de processos judiciais, né? Muita gente pensa isso, que um contencioso estratégico está distrito ao acompanhamento à defesa, acompanhamento à propositura de grandes ações, mas não é só isso. O departamento jurídico de um contencioso estratégico, ele tem uma importância muito grande na questão de consultoria. Porque através dessas consultorias é que a gente consegue minimizar eventual risco ou até dirimir eventual risco conversando com a área. A área estratégica, ela precisa estar, como a gente falou no início, muito perto da operação, né? Ela precisa saber os detalhes de todo o processo interno de fabricação, de lançamento do produto, de criação. Ela tem que facilitar de uma maneira de que ela possa ser procurada pelos seus clientes internos, como a gente diz, para buscar saídas jurídicas para implementação, para viabilizar o negócio, como falamos, e para evitar ações judiciais.
como muito bem colocado pela Camila também, a área jurídica, ela não está só para propor ou amor a um processo judicial, né? Não é que nós somos do contencioso que a gente tem um amor pelo processo. Não, a gente pensa em saídas diferentes, como o Rato colocou, de arbitragem e coisas assim, mas a gente pensa muito o que se espera de resultado nessas demandas, o que um resultado vai ocasionar de bem ou mal para uma demanda, porque muitas vezes o que a gente orienta e participa são negociações de composição, são evoluções para discussões para um meio termo, para um meio do caminho. Isso tudo porque a gente tem hoje, como o Rat colocou, uma diversidade de entendimentos, de desafios técnicos a depender de onde tramita as ações, de diversas, com entendimento de onde o processo está tramitando, que turma e etc., que por vezes você vai, mesmo com um direito muito bom, sugerir que o seu cliente faça um acordo diante de todas as possibilidades que você tem dos entendimentos diversos dos nossos tribunais. Então, hoje, a rotina de uma área jurídica não é só cuidar diligentemente da sua carteira de processos, das suas grandes ações propostas, é participar dessa questão de consultoria, é participar da avaliação da importância de uma mediação, a importância de um bom acordo também, porque hoje os processos judiciais a gente tem que sempre que avaliar a, esse valor ou essa discussão no tempo, né? Ou, que é muito grande. As ações hoje no Brasil tramitam por cerca de 8 a 10 anos, né? Então, levando essa consideração de tempo, de valores, de desgaste da imagem, quanto vale permanecer com esse litígio ou tentar uma saída diferente, né? Eu acho que além de funcionar como esse facilitador, o jurídico estratégico tem que ser um caçador de informações, de dados, como a gente comentou anteriormente, ele ser muito ativo e ter um trânsito muito importante nas todas as áreas da companhia. Porque, por vezes, eu noto que o jurídico, ele cria pontes de relacionamento, não só dele com a área, mas ele cria entre áreas da companhia. Uma área vem contar para você um problema, você fala, pera, mas você conversou com a área de faturamento, você conversou com a área fiscal, você conversou com outras áreas, com o marketing a respeito disso, então você liga áreas e facilita a avaliação como um todo da companhia, porque você é procurado por áreas diferentes, então você sempre tem pontes e relacionamentos com todas as áreas, né, do negócio. Então, você consegue fazer, inclusive, essa intermediação entre as áreas, facilitando o processo de comunicação entre elas. E isso sempre, obviamente, com uma visão de busca de um resultado positivo, nas mais variadas formas de atuação, né? Eu acho que isso hoje é uma rotina de um departamento jurídico, é avaliar não só as questões litigiosas, mas como as possibilidades de negociações e de formas de avaliação ou até mesmo de lançamento de novas questões, novos projetos, novos produtos. Hoje, o jurídico civil estratégico tem uma tramitação muito maior do que só a avaliação da base de processo. Entendo que isso cresceu muito, como o Rat colocou até no início, né, Rat? Tipo, não é só a avaliação daquele caso, é a avaliação de um contexto muito grande dentro da companhia, né? E, Andrés, uma coisa até relacionada ao final da pergunta, que é os tipos de demandas, né, atendidas no setor, pode ter uma ideia que estratégica é só aquilo que envolve grandes quantias, mas nem sempre, né? Nem sempre. E aí eu ia
comentários, acho que melhor você comentar do que eu, né? Nem sempre são só valores, né? Exatamente. Assim, o que chama atenção, assim, em geral, sobre o que é estratégico, Eu né? acho que isso muda muito de empresa para empresa, porque não é só risco financeiro, há muito tempo. Porque o risco financeiro é fácil de você saber, olha, isso aqui me causa um risco, isso aqui é estratégico. Mas há uma necessidade de uma avaliação detida a respeito dos riscos do core da companhia. O que dentro dos temas que eu posso ter de demanda, impactam o meu negócio? Um exemplo, as questões imobiliárias da Claro, da companhia, são tratadas dentro da área estratégica. Por quê? Porque as questões de torres, as questões de como eu implanto a minha rede são extremamente importantes para o meu negócio. Uhum, uhum, Embora os processos individuais possam ser de valor não tão importante como aquelas grandes ações que todo mundo pensa que só tratam disso, né? Mas elas são importantes para o meu negócio. Além disso, tem as questões que não têm valor financeiro e que podem prejudicar a minha imagem e dissociar da cultura, da visão, do que eu tenho de valores para a companhia. uhum, Então, tudo isso, esse é um trabalho muito importante quando se estabelece o que será considerado como estratégico dentro da companhia. Porque há necessidade de se pensar em todas essas pontas, uhum, para que, de fato, você trabalhe com todo esse cuidado que nós falamos até agora, naquilo que impacta o negócio efetivamente, de que o resultado individual pode ser um precedente muito ruim para a companhia. uhum. Sim, sim, com certeza, tem toda razão. E, com relação, Camila, agora trocando o spotlight. Rodrigo, só um recado rapidinho para a audiência, que se eles quiserem fazer as perguntas, o chat está aberto, né, para que vocês coloquem as perguntas e, dentro do possível, a gente vai respondendo ao longo do evento. Por favor. Camila, assim, o que eu queria te perguntar, assim, quais habilidades que assim, se espera de um profissional nessa área, né? Trabalho, seja aquele que está dentro da empresa ou aquele quem atende a vocês também, né? O que se espera, né, de quem tem essa dedicação, né, nessa estrutura de gestão? Well, bastante coisa. É, eu acho que, não sei se foi você ou a Andresa comentou aqui, acho que foi ela, a respeito de como a gente precisa facilitar a linguagem. E eu acho que essa é uma das coisas mais importantes que um profissional dessa área, acho que da área jurídica como um todo, né, precisa ter. A gente tem conhecimento de uma advocacia muito prolixa, com termos muito Verdade. técnicos, e eu acho que isso caiu em desuso, tanto no judiciário, quando você vai fazer um processo, mas eu acho que principalmente nessa atuação diária com pessoas que não são da área jurídica, né? Para você levar isso para o seu cliente interno, enfim. Eu acho que isso é imprescindível. Então, se você pensar que você está explicando aquele assunto para uma pessoa que nunca ouviu, né? Eu sempre brinco aqui, eu falo, eu consigo explicar isso para minha mãe em casa, que não sabe nada de direito, então eu vou conseguir explicar para qualquer um. Eu me lembro que no começo da minha carreira era o teste que eu fazia. Eu acho que ele precisa ser um profissional dinâmico, multidisciplinar, porque isso a gente veio falando aqui ao longo do tempo. Você não vai pensar só na gestão da tua carteira, no teu controle de prazo. Você pensa como que isso afeta o negócio da companhia, a imagem da companhia, como que isso vai afetar, às vezes, uma mera decisão. Ah, aqui, será que eu já estou com risco de perder esse processo? Eu já preciso provisionar algum valor? Será que eu já preciso deixar outra área ciente que não só essa? Com quem mais eu tenho que conversar? A Andresa trouxe um ponto, né? De você às vezes é a ponte com diversas áreas, porque você conversa com quase todas as áreas da companhia.
Então, você não vai entender mais só do negócio, você também precisa entender o que a contabilidade pensa em relação àquele número que está na tua mão. Eu acho que falar em profissional dinâmico, multidisciplinar é muito importante. Outro ponto também que eu acho que é relevantíssimo, e antes da gente começar, a Andresa falou, né? As coisas acontecem de uma forma muito rápida porque o cliente está aqui, ele aparece atrás da minha cadeira. Então, a gente precisa ser muito disponível. O cliente tem que sentir esse conforto de que ele tem um profissional disponível a favor dele para aconselhá-lo. E acho que pensando também em contencioso, porque quando chega uma demanda para a gente, você ouve uma história e pensa, tudo bem, consigo avançar aqui com esse processo, mas você não pode só pensar com essa cabeça. E aí você tem que pensar com a cabeça de todo mundo, da outra parte, do juiz, de outras pessoas que você eventualmente tenha que intimar. Alinhar tudo isso às metas da empresa é difícil, a cultura do negócio é difícil. Então, é um desafio quando você começa a carreira, mas eu acho que isso é importante. Eu acho que a gente falou isso no começo, né? Um departamento jurídico, ele é a extensão do negócio, e pensando no profissional em si, ele precisa estar de acordo com as metas da empresa, com a cultura daquela empresa, com o que ela pensa, porque senão a vida não anda, tanto para a empresa em relação a você, mas a você também. Se você não está adequado àquela cultura, como é que você vai exercer um bom trabalho? Como é que você vai se sentir satisfeito na sua vida pessoal? Eu acho que isso também é bastante relevante. E não sei se vocês gostariam mais de complementar a Andresa, eu acho que essas são as principais características que eu fui desenvolvendo. Não sei se todo mundo sabe, eu trabalhei muitos anos em escritório e hoje atuo aqui no jurídico interno. Eu já vinha com essa cabeça, porque eu me lembro de sempre ouvir no começo da minha carreira assim: seja prática, explique em curtas linhas. E eu consegui fazer isso bem, mas quando eu cheguei aqui na companhia, eu me deparei com várias outras coisas que não eram só ser prática, era conversar com todas as áreas, entender não mais só de jurídico, mas como que todo mundo pensa e por que que pensa daquela forma. Então, eu acho que isso é importante. Eu tô rindo, Rádio, porque antes da gente começar, eu falava com a Camila de que o principal é você gostar de gente, né, Camila? Você gostar de gente, você ter uma facilidade de um relacionamento interpessoal, né? Você ter essa competência de relacionamento, porque esse é o nosso dia a dia, né? Você ser comunicativo, objetivo, prático, saber fazer apresentação, ter todas essas funcionalidades, entender de número, fazer planilha, você tem que ter uma série de outras habilidades técnicas que, por vezes, não são requisitos para um bom advogado, né? Então, a gente estava brincando um pouco antes, falando, olha, são muitas habilidades que você tem que ter quando você está dentro da companhia para se fazer entender, né, pelas áreas. Você tem que fazer de maneiras lúdicas, apresentações, às vezes de uma maneira bem detalhada para que a coisa aconteça, né? É gostar de gente mesmo, como a gente falava, é gostar Essa, muito de gente. essa função, vamos dizer assim, até política, né, de se tornar um elo, né, acho que foi você que comentou, Andresa, elo entre diversos departamentos da empresa, enfim, que a gente Uhum, sabe hoje, né, empresas muito grandes como a de vocês, você não tem só é o comercial, é o marketing, é o negócio específico, né? Você tem diversas uhum. áreas que, quando o assunto tem um contencioso, um processo, o contencioso vira o elo, né, entre essas diversas empresas para organizar naquele sistema, né, da empresa o necessário para atuar em jurídico, né? Então, essa função de elo, ela precisa dessa qualidade, né, de Uhum, capacidade de relacionamento interpessoal. E a Camila falou uma coisa interessante, disponibilidade. Eu acho que disponibilidade é uma... E aí é algo que eu percebo não só que é cobrado de vocês, né, como departamento interno da empresa, mas também dos prestadores, né? Acho que é uma coisa que eu sinto muito de diversos clientes, a necessidade de disponibilidade. E hoje em dia, né, com a facilidade de comunicação, diversos aplicativos que, né, toda hora é hora, né? Então, acho que é cada vez mais disponibilidade é um
Mais é uma importante. pedra de toque, Um né? requisito importante, exatamente. Uma atuação tão relevante dentro do coração de uma empresa, né? Exatamente, porque pode perder o time, né? Isso. Pode perder o time. Ele precisa falar com você naquela hora, porque isso vai ser transmitido, isso vai ser veiculado, isso vai sair para o mercado, o produto está na esteira, né? Uhum. E pode perder o time. Se ele não conseguir falar com você, vai do jeito que ele entendeu, e às vezes com uma série de questões de risco que não foram apreciadas, né? É, E se torna, né, diferente, né? Por isso que a gente chama de Uhum, estratégico. Você precisa disso porque não dá para tratar no padrão comum, né? uhum, uhum. e agora, assim, conversando também, né, pensando na disponibilidade, e agora com a Andresa falando, às vezes o produto está na esteira e tal, a gente tem que ser muito ágil, isso é um fato. Mas uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é que isso não tem a ver com pressa. Uhum. Às vezes você precisa parar tudo. Tudo bem, eu sei que eu tenho uma urgência, eu entendi a necessidade dessa urgência, mas a gente vai ter que pensar um pouco mais com calma. E isso é muito difícil quando a gente está falando de contencioso, que você tem prazo, e às vezes o prazo não é tão importante assim, Eu estou a anotando, ponto hein? de você ter que fazer agora, né? Tô anotando tudo aqui, ó. É isso, é isso. Eu lembro que uma vez me fizeram essa pergunta, mas chegar um prazo, chegar um assunto assim, o que que você vai olhar bom nessa situação? Acho que eu vou olhar esse assunto aqui. Às vezes você deixa até um prazo um pouco Verdade. mais para cima para você é, responder com mais Fazer a parte de assertividade. consultoria, né? É, Rodrigo, Oi, a gente tem aqui uma pergunta na audiência da Cíntia, deixa eu ver aqui, é Peluso. Cíntia Peluso, né? Como prever os riscos reputacionais? Né? Vocês possuem políticas internas a respeito desse tema? Eu acho que tanto a Andressa quanto a Camila podem, tentar esclarecer isso para a Cíntia. Obrigada, Cíntia, pela pergunta. Rathi, você quer fazer uma consideração inicial? Sobre as questões de reputacionais, eu acho assim, Porque esse realmente você brilha, porque é relacionado à marca, à disposição de marca. Eu me sinto até envergonhada de comentar isso antes de você. não, deixa eu ver. Eu penso assim, é fundamental ter uma política reputacional. Eu acho que todas as empresas que eu trabalho, né, têm essa diretriz, o escritório tem essa diretriz, todo mundo tem essa diretriz hoje em dia. Eu acho que é fundamental como você se manifesta. Isso fica muito exposto quando você tem demandas judiciais em curso, né? Porque você está lidando com algo incontrolável, né? Você tem ali, especialmente pelo acesso que a gente tem no Brasil à justiça, como eu já comentei, o papel aceita tudo, né? Qualquer ação pode ser proposta em qualquer tema, né? E muitas vezes só a propositura de emissão, ela, ela já causa um efeito, né? É, é, e por isso que é importante ter muito direcionado como reagir, porque a própria reação numa hora, contra o ajuizamento de uma ação, na própria propositura de uma ação, ela tem consequências, né? E a pior delas pode ser reputacional, né? Tem danos materiais, que a gente muitas vezes ninguém quer também, mas toda a questão de atuações de ISO, ela tem a sua esfera reputacional, né? Tem a sua afetação à marca. Então, é, 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 tem que ser tudo tratado com muita responsabilidade. Eu percebo que as empresas, cada vez mais, têm diretrizes sobre que litígios eu vou propor, onde eu vou brigar, como eu vou brigar, ou eu não vou brigar, eu vou fazer um acordo, esse acordo. Enfim, mas isso tudo é fundamental para a atuação né, comercial de uma empresa. Assim, a política definida é justamente no fortalecimento do contencioso de departamentos que consigam chamar atenção para esses riscos, né, em conjunto com parceiros diversos, que um processo pode eventualmente ocasionar, né? Porque às vezes não é só não, eu não estou falando aqui só de processos em defesa, às vezes a própria propositura de uma ação de uma forma interessada, ela traz consequências. Então, tudo isso está muito relacionado ao próprio fortalecimento do departamento de contencioso com o nome estratégico para que isso seja pensado. Isso por si só, já é uma política de controle reputacional, De né? proteção. Eu acho que eu não vejo assim políticas específicas, fazer isso, fazer aquilo, porque é tudo muito dinâmico.
né? Mas Uhum, acho que uhum. ter um departamento jurídico forte, com pessoas capacitadas, uma gestão dedicada, tailor-made para processos de alto valor para a empresa, é a melhor política de controle reputacional e controle de proteção de marca. Eu acho que é sempre uma pergunta que a gente tem que faz, porque a política nunca vai abranger tudo, né? A pergunta é assim, mas eu quero estar envolvido nisso? O quão isso é benéfico ou não, né? Eu Uhum. me lembro de um caso, não era nosso, eu vi esse caso, um acidente numa grande loja de rede de supermercados. Assim, se você lia o caso, 100% culpa exclusiva da vítima, que era uma criança. É, a defesa estava perfeita nesses termos, mas no fim acabou com um acordo. E eu me lembro, mas isso aqui é um absurdo, porque, poxa, vai pagar e não tinha nada a ver com isso, mas você para de pensar assim. Você não quer estar envolvido nisso, tem um lado social nessa situação. Por mais que ainda seja uma grande companhia, você precisa pôr um ser humano trabalhando ali. Então, eu Uhum. acho que quando a gente pensa em coisa financeira, é um tipo de política, quando a gente pensa em questão moral, social, é outro tipo de política, nem sempre a política da empresa vai abranger tudo. Então, a gente tem que pensar fora da caixa. Eu acho que complementando os colegas que já finalizaram a pergunta da Cíntia, mas é, eu acho que o importante, talvez, além de todos esses cuidados colocados, seja a empresa, e de fato os procedimentos são difíceis para você evitar uma crise reputacional, né? Porque vai depender de uma série de questões ou de fatores e stakeholders e tal, mas eu acho que uma forma de uma boa atuação é disseminando os valores da empresa, né? A cultura organizacional, o que, que a empresa espera, o que ela pensa enquanto sociedade, como ela se posiciona socialmente, o que ela faz em benefício da sociedade como um todo. Então, acho que isso, essa divulgação dos valores, até o engajamento dos próprios funcionários quanto a esses valores, a importância que a empresa entende por cada um dos temas que está na sua cultura, que está na sua visão, que está dentro do sangue de uma companhia, eu acho que é muito importante para que a gente tenha uma reputação e até uma forma de agir nas crises diferentes, né? Olha, pode ter acontecido uma questão X, mas olha, a reputação, todo o trabalho da empresa é diferente. A empresa tem uma visão e vem se destacando nessa questão por conta disso e disso. Então, trata-se de um caso isolado. Então, tem uma série de questões que a gente pode colocar, mas eu acho que veicular, trabalhar com os valores da empresa ajudam bastante, até a gente, né, como contencioso, para trabalhar com isso. Bom, Andresa, e nessa linha, enfim, né, talvez não envolva um pouco, muito envolva um pouco que já foi falado, mas só para a gente refinar. Assim, os principais desafios que vocês veem no dia a dia, assim, com relação às demandas recebidas, assim, o que mais é, é, chama atenção, assim, né, que é algo a se superar, né? Eu estou pensando aqui, mas eu acho que, eu não sei se os colegas concordam, mas dentro de um jurídico interno, eu acho que o nosso principal desafio é você traduzir os mais diversos entendimentos do nosso judiciário, como a gente comentou, para o board e os acionistas. Porque você explicar que o mesmo tema pode ter entendimentos diferentes, e mesmo com um bom direito, você tem risco efetivo de perder. E você, inclusive, pode ser surpreendido com uma boa decisão de um direito que você achava que estava mais fraco tecnicamente, Uhum. é um baita desafio. Uhum. Explicar para um acionista, no nosso caso mexicano, de que a gente que as questões ou aquele tema é tratado de maneira diferenciada, dada a imensidão do país, por cada estado, Uhum.
de que a turma daquele tribunal, inclusive, tem entendimentos diferentes, então depende de que turma cair, é um baita desafio. Acho que o cliente estrangeiro Ou que também. você tem 18 instâncias para recorrer. Não, e até para o board da companhia aqui no Brasil é um desafio, Uhum. né? Porque para que entenda que como que você perdeu essa ação? Como você perdeu essa ação? Olha, eu perdi porque, de fato, a gente tem um bom direito, mas essa turma tem um entendimento diferente. A gente tem um precedente super positivo aqui, mas a turma lá não reconheceu esse precedente. Eu acho que vivenciar essa inconstância de entendimentos, lutando para a gente gerenciar uma carteira de maneira diligente, sempre antecipando-se sobre as possibilidades técnicas, modernizando a forma de atuar, é um desafio diário. E conseguir direcionar o negócio da sua empresa dentro de uma infinidade de leis, regulamentações, muito desafiador. Porque as alterações são diárias e você precisa refletir o seu negócio de tempo em tempo para avaliar o que você precisa alterar, o que você precisa incluir, porque aquela regulação já mudou, né? Então, isso é um desafio jurídico muito importante. E eu acho que a gente falou de números, você construir uma provisão contábil com os riscos e as provisões de uma maneira sustentável e que dê segurança à companhia. Isso é um desafio importantíssimo de um departamento jurídico. É ele que vai dar a segurança financeira da companhia nessa questão de processos judiciais, né? E a gente brincava que é um desafio, inclusive técnico, né? Porque mexer com planilha, fazer conta de mais de 3 dígitos, né? Que é complexo para a gente, é sempre um desafio. E eu tenho certeza que muitos colegas aqui concordam com a gente, porque é matemática financeira, não é só avaliação jurídica, né? É o quanto naquele trio você pode inserir das provisões que você tem. É toda uma matemática que a gente não aprende na faculdade, né? E é um desafio para quem está dentro da empresa trabalhar com essa questão. Verdade, verdade. Quando eu fiz a pergunta, eu pensei a mesma coisa que você, Andresa. Acho que explicar essas idiosincrasias do regionalismo nacional, enfim, para quem não é advogado no Brasil, né, nacionais, já é difícil. Acionistas e clientes estrangeiros é sempre um desafio maior, né? Muito, Não é algo exclusivo do nosso país, é uma forma de sistema. Não estou aqui falando mal do nosso sistema processual, mas isso é só que é muito. diferente pelo tamanho do país e pela São sempre diferentes, né, Raíssa? isso é diferente muitas vezes de outros aplicados. Diria muito no Common Law, por exemplo, né? Às vezes é um choque, né, de realidade, de expectativas. Então, acho que esse é um grande desafio, né? Realmente que eu acho que vocês devem viver internamente. A gente vive também, né? Que atua no escritório com clientes eventualmente estrangeiros, né? É interessante. Camila, alguma coisa que você queira acrescentar nessa pergunta? Nada, foram categóricos. Então, deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui, Camila. Essa aqui é mais tricky. Aí. O que vocês esperam dos parceiros e escritórios externos, hein? Já peguei muita coisa. Aproveita, Camila, aproveita, é a hora. É a hora. Olha, eu acho que a gente falou lá no começo que o jurídico interno ele passou a ser um parceiro do negócio e muitas das vezes uma extensão dele, né? Eu acho que o escritório que está atendendo este jurídico, essa companhia, ele precisa ser uma extensão do jurídico, né? Então, ele precisa entender o negócio da companhia que ele está atendendo. E assim como o profissional lá atrás que eu comentei precisaria aderir à cultura da empresa, o escritório também precisa aderir à cultura da empresa, porque ele está virando uma extensão do departamento jurídico. E com isso ele vai virar um grande parceiro, tanto do nosso, né, quanto da empresa, como se às vezes
Eu acho que essa relação de parceria e confiança é imprescindível. E aí, volta aquilo que a gente bateu muito na tecla no começo e reforço agora, entendendo do negócio, o escritório vai passar a entender como é que aquele caso específico que ele está trabalhando vai afetar o business da companhia. Eles precisam trabalhar em conjunto com o jurídico interno, discutindo as teses, traçando as estratégias, é, mantendo o jurídico interno sempre a par de tudo que está acontecendo, estabelecendo assim essa relação de confiança, transparência. Eu acho que esses são requisitos essenciais para que se estabeleça uma boa relação, para que o escritório preste um bom serviço, para que o jurídico confie nele e, naturalmente, a companhia confie nos dois. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que pequenos exemplos disso, de- na prática, né? É, às vezes o escritório opina junto com o jurídico pelo não ajuizamento de uma ação. A questão da provisão que vocês comentaram, né? A gente veio de uma cultura que, eu tenho uma sentença, eu tenho uma provisão. Não necessariamente. Acho que eu já tive casos semelhantes até desse com o RAT mesmo, em que a gente conversou e falou: bom, eu tenho muita chance de reverter isso aqui, eu não vou provisionar esse valor. Para daqui a pouco eu vir e baixar, eu estou fazendo uma zona no departamento, não faz sentido. De aderir à cultura da empresa, eu acho que hoje muitas empresas é, começaram e estão se consolidando e discutindo a respeito de inclusão e diversidade. Eu acho que os escritórios precisam ser um espelho dessa cultura das empresas, refletindo isso nos seus quadros de colaboradores, na forma como atua e é engajado no tema, porque aí foge só aquilo que a gente está falando de cultura pensando em financeiro, mas traz o que a Andresa falou, você está aderindo aos valores do teu cliente e refletindo isso na cultura do teu escritório. E, Andresa, não sei se você quiser complementar. Não, eu estou extremamente de acordo. E eu acho que é aquela questão que nós falávamos brincando, de que efetivamente o cliente senta do nosso lado, né? Efetivamente ele faz parte da minha baia, então é importante que o escritório entenda que, que por isso, muitas vezes, os prazos são tão curtos e as urgências são tantas, né? Então, assim, o escritório precisa ser um grande parceiro e entender essa questão sensível que o jurídico interno passa, né? Que às vezes os prazos são efetivamente curtos mesmo, porque a gente precisa dar um retorno e precisa avaliar o que os colegas pensam a respeito de um tema, porque o meu cliente está aqui aguardando e ele precisa rodar, né? Então, eu acho Exato. que essa parceria é extremamente importante. E acho que uma cerejinha, eu acho que quanto mais praticidade, melhor. Às vezes, né, a gente também falamos isso na parte que a gente comentou sobre os profissionais. Às vezes você pode ser tão mais objetivo em relação a um assunto específico, você não precisa de mais delongas, e eu acho que isso ajuda muito, porque a gente tem que ser prático aqui dentro, e para ser prático aqui dentro, eu preciso ter um parceiro também prático, que resolva as coisas de forma objetiva junto comigo. Por favor, responda o que eu estou perguntando. Hoje eu ouvi depois de 3 linhas eu estou dormindo. É isso, porque aqui, normalmente, os executivos, o que você pode enviar, a gente brinca que ele que ele não possa ou não tenha que rolar a barra do e-mail, né? Você precisa ser Ótimo. objetivo e eficiente para transmitir aquilo que ele questiona em poucas linhas, né? Interessante vocês mencionarem isso, essa questão da praticidade, que é uma tendência da advocacia hoje em dia, né? E do contencioso. A gente vê assim, uma, uma, até um pleito, né, muito justo dos magistrados, né, de terem decisões, terem petições mais objetivas, terem ideias passadas de forma mais clara. Isso eu acho que cobra-se muito do judiciário, mas acho que a classe dos advogados também tem que fazer uma revisão, né, e acho que já está fazendo, de peticionar de forma mais objetiva, de trazer os assuntos de forma mais clara. E eu acho que isso é uma tendência
né, de modernização do contencioso, objetivação, que tem ajudado bastante. Assim, a gente É. vê até algumas decisões de juízes reclamando, né, de petições muito Sim, longas, de, sim. é, Uhum. é, Eu acho que tem chegou, acho que não pegou ainda com força, mas já vi ajudando em alguns casos o Visual Law. tem- Internamente aqui, acho que hoje todo mundo já está aderindo à tecnologia, óbvio, mas que tipo de relatório a gente apresentava antes e hoje você apresenta dashes muito objetivos, Dashboard. né? É, Não tem mais aqueles gráficos de pizza. Olha, esse aqui é teu dash, você tem a informação em tempo real de uma forma muito objetiva. Eu acho que isso está acontecendo. que bom, gente. Olha, eu acho que a gente já atingiu aqui uma hora, que era o objetivo. eu tô vendo a cara da Paty ali preocupada. Não, que isso, eu Pessoal tô fala curtindo e muito, esse pessoal fala muito. adorando essas informações. Eu acho que essa questão do visual law, né, de um novo approach de como você vai demonstrar o teu direito em poucas palavras, ele está realmente reformulando até como a gente raciocina o direito, né? É verdade. Raciocina as questões. E eu ia entrar para dizer assim, como a gente tem algumas perguntas aqui do público, se eu ia perguntar para o Rat se eu podia já. É, eu acho, Paty, que a gente atingiu uma hora e a Andresa e a Camila têm a agenda bastante apertada com você. Então, assim, acho que a gente pode encerrar. Eu sei que tiveram algumas perguntas, uma delas a Andresa até já instintivamente respondeu o provisionamento. Acho que foi muito produtivo. Eu acho que falamos sobre muitos assuntos interessantes, da grande experiência que a Andresa e a Camila têm. Acho que foi ótimo. Acho que foi ótimo. Tinha até mais algumas perguntas, mas aí eu pergunto elas depois. É muito bom. Realmente a gente não viu o tempo passar e essa troca, né? É tão do nosso dia a dia, está tão no sangue, né? Que a gente conversa a respeito de uma maneira tão fácil, né? Eu, Rodrigo e Camila, a gente já se conhece e sabe mais ou menos o que um e o outro pensa e passa muito rápido. Mas sem prejuízo de serem coisas extremamente úteis, Andresa. Eu acho que mesmo com toda, né, a experiência que a gente tem, esse contato eu acho que é bom para todos, mas acho que para nós também. Acho que tem uma função muito legal de trazer essa visão, né, do contencioso, que a gente chama de estratégico. Muitas vezes eu comento com um colega ou outro, enfim, situação de contencioso estratégico. Mas o que é contencioso estratégico? A tendência é Que achar que bicho é esse? é bonito que se inventou para chamar. Um time não é. Tem toda uma ciência derivada dessa necessidade de controle de litígios extremamente importante para o negócio de uma empresa, né? É Todas as peculiaridades de um sistema nacional e de contencioso extremamente acessível e com riscos, né? Eu acho que isso é um movimento natural. A palavra ela tem lastro, né? Coisa boa. Eu agradeço a vocês duas pela participação. Eu realmente estou muito feliz de ter participado e moderado aqui esse painel, esse webinar. Acho que foi sensacional. Só tenho a agradecer a vocês. E eu também agradeço imensamente. É sempre muito bom estar com vocês e agradeço também o pessoal nossos colegas aí que estão conosco nessa participação e enviando perguntas e de repente a Patrícia e o Rádio pode ajudar a gente de alguma maneira responder de um outro formato, né? Isso. Pode Isso. deixar que É a sempre gente vai muito bom encaminhar sim. conversar a respeito, né? Foi muito bacana. Agradeço muito os colegas do Dama e a Camila por esse momento tão especial. Eu também agradeço muito, gente. Como eu falei no começo, foi uma honra. O Dânima é um grande parceiro, o Rat, excelente. E estou muito feliz de ter participado. Agradeço todo mundo que entrou, quem fez perguntas. E, como a Andresa falou, se quiserem mandar para a gente, de alguma forma, responde. Ficarei honrada. Pode deixar, gente. A gente vai mandar sim. E eu gostaria de agradecer vocês, Andressa, Camila, Rodrigo, tá? Foi uma aula, né? Uma verdadeira aula. Agradecer ao público, pela audiência e convidar a todos a seguir o IDS nas mídias,
no Instagram, no LinkedIn, porque a gente está sempre com novidades, né, com programas, com outros eventos de Agenda IDS, com posts. E o próximo Agenda IDS vai ser sobre provas técnicas em propriedade intelectual, falando sobre pesquisa de mercado, provas para comprovação de marca de alto renome. Então, a gente está sempre com bastante conteúdo, né, e novidades para vocês. E é isso, agradeço E só a todos. um último comentário, acho que faltou a gente, né, falha minha não ter falado. Por que que a gente está falando de potencial estratégico envolvendo assuntos de propriedade industrial? Porque assuntos de propriedade industrial, quase inexoravelmente, é sempre tratado pelas empresas como estratégico. Então, tem tudo a ver com o objetivo do Instituto e dos estudos que a gente promove. Eu acho que é importante dizer isso. É uma constante que eu vejo em todas as empresas, a relevância da propriedade industrial dentro das experiências das empresas, né? Então, é muito relacionado à proteção da marca, do nome e da reputação. É isso, gente. É isso, Obrigado. gente. Boa tarde Muito para bom. todos. Perfeito, pessoal. Obrigada, Tchau, pessoal. Tchau, tchau. tchau. Obrigada.